Você já ouviu falar do indicador de RSI? Ele é um dos indicadores mais utilizados no mercado e o seu nome em português significa índice de força relativa. Ele indica a força de movimento do mercado, a força dos movimentos de alta e de baixa. Nesse vídeo eu vou te mostrar o que é o RSI de fato, o que ele indica de verdade, qual que é a formulação dele e como que ele é implementado. Eu vou dar exemplos gráficos da utilização do RSI e por fim a gente vai aprender a criar um robô utilizando o indicador de RSI. O indicador de RSI foi criado por um cara chamado Willis Wilder em 1978. O objetivo dele era criar um indicador que mostrasse não só a tendência de mercado, a tendência de movimento de preço, mas a força desse movimento. Esse indicador ele tem uma escala entre 0 e 100. Quando ele está próximo do zero, normalmente abaixo da faixa de 30, que é a faixa padrão utilizada, isso indica uma região de sobrevenda naquele ativo. E quando ele está próximo do 100, normalmente acima do 70 é a faixa utilizada, isso indica uma região de sobrecompra no ativo. Essas regiões de sobrevenda e de sobrecompra indicam que teve um movimento forte de tendência naquele sentido. Então a região de sobrevenda indica que teve um forte movimento de baixa naquele ativo. E a região de sobrecompra indica que teve um forte movimento de alta no ativo. Mas agora vamos entender um pouco melhor como que a gente chega nesse número entre 0 e 100, como que esse indicador é calculado de fato. A fórmula do RSI é 100 menos 100 dividido por 1 mais D sobre U. Mas o que é esse D? O que é esse U? O D ele é a média de variação positiva dentro do período analisado e o U é a média de variação negativa dentro do período analisado. Vamos entender isso um pouco melhor. O período padrão utilizado no RSI é 14. Claro que você poderia usar qualquer outro, mas o padrão é 14. Então nós vamos pegar os últimos 14 candles, as últimas 14 velas daquele ativo, dentro do tempo gráfico que a gente está analisando e vai verificar candle a candle qual foi a variação de preço. Então pegando o fechamento do candle anterior e comparando com o fechamento do candle atual e verificando essa variação. Se essa variação for positiva, a gente vai somando, a gente soma todas as variações positivas e divide pelo nosso período que é 14. Isso vai dar o valor de D. O U, a gente faz o contrário, a gente soma as variações negativas, a gente soma a amplitude, não considera o fato de serem negativas, a gente soma o módulo delas e divide também pelo período. Então a gente vai obter no D a média das variações positivas e no U a média das variações negativas. Então a gente aplica esses valores na nossa fórmula e a gente vai chegar no resultado do indicador dentro do período analisado. Agora observem o seguinte, quando o D é muito maior que o U, a parte do denominador da divisão tende a um número alto, consequentemente a divisão como um todo tende a um número baixo e o resultado da conta vai dar 100 menos esse número baixo, vai ser um valor próximo de 100. Ou seja, em situações em que as variações positivas são muito mais intensas que as variações negativas, o IFR ele chega próximo do nível 100, o que indica que ele está numa região de sobrecompra, que ele teve uma força de movimento de alta muito forte. Agora, numa situação em que o U é bem maior que o D, a gente vai ter o denominador dessa conta se aproximando de 1, consequentemente a divisão vai se aproximar do 100 e quando a gente subtrai do outro 100, a gente está chegando em números próximos de 0, indicando que existe uma força de movimento de baixa muito maior do que a do movimento de alta. Então a gente está numa região de sobrevenda. E daí que vem o nome do ativo, índice de força relativa. Por que força relativa? Porque ele compara a força do movimento de alta com a força do movimento de baixa dentro de um determinado período. Então, se a força do movimento de alta é muito maior, ele chega a nível de sobrecompra. Se a força do movimento de baixa é maior, ele chega em nível de sobrevenda. E se as duas estão razoavelmente equiparadas, ele vai ficar nas linhas centrais, não indicando nenhuma das duas direções de preço. Agora que a gente já entendeu qual que é a fórmula desse indicador, como que ele é calculado, vamos dar uma olhadinha como que seria criar um código para calcular justamente essa fórmula. Aqui eu vou mostrar o código dentro do MQL5, que é uma linguagem para a plataforma MetaTrader 5. Só que o meu foco aqui não é a linguagem em si, e sim a lógica de programação para chegar nesse cálculo. Então, podem olhar e aplicar isso em qualquer outra linguagem que vai dar certo. O importante é a lógica para a criação desse cálculo e chegar no número que a gente quer do indicador de RSI. Bom, então aqui como eu comentei, eu estou utilizando a linguagem MQL5, então tem aqui alguns pormenores de como criar indicadores dentro dessa linguagem, algumas regrinhas que têm que ser criadas, mas isso não é importante aqui. Se você quer aprender a fazer indicadores para MQL5, existem vídeos no canal sobre o assunto e tem na descrição para você poder acessar. Aqui vamos focar na parte da lógica. A gente vai criar duas variáveis, uma chamada D e outra chamada U. Inicialmente vamos colocar o valor de 0 nelas. Aí a gente vai varrer o período que a gente quer. Como eu comentei, o período padrão é 14, mas você pode usar qualquer um. A gente vai varrer esse período e para cada um das velas desse período, a gente vai verificar se foi uma variação positiva ou se foi uma variação negativa. Se foi positiva, a gente soma essa variação no D e se foi negativa, a gente soma no U. Lembrando que a gente sempre subtrai o preço do candle atual em relação ao candle anterior. Depois de fazer isso, a gente divide ambas pelo período
período, e aí a gente vai ter a média da variação de alta e a média da variação de baixa. Aí é só aplicar a fórmula que eu mostrei para vocês. 100 menos 100 dividido por 1 mais d sobre u. Agora tem um detalhe aqui. O u ele pode ser zero num cenário em que não tenha nenhuma variação de baixa. E se o u for zero, vai ter uma divisão por zero e vai dar um erro. Então a gente não pode deixar que isso aconteça. Então a gente só vai aplicar essa fórmula se o u for maior que zero. Se ele for zero, existem dois cenários. O cenário em que o d também é zero. E se o d também for zero, o que a gente está dizendo? A gente está dizendo que naquele período não teve nem variação positiva nem negativa. Quer dizer que o ativo ficou estabilizado. Então a gente coloca o valor de 50. Agora, se o d for diferente de zero, quer dizer que só teve variação positiva e nenhuma negativa, porque o u está sendo zero. Então a gente aplica 100 no indicador. E é basicamente essa a formulação que a gente precisa para o indicador de RSI. Bom, agora que a gente já sabe tudo sobre esse indicador, vamos dar uma olhadinha em alguns exemplos gráficos de utilização dele. Aqui eu vou utilizar a ação de TUB4, que é a ação do Banco Itaú, e vou utilizar o time frame diário, para a gente ver movimentos mais amplos e ver o comportamento do RSI nesse cenário. Mas é claro, você pode aplicar em qualquer ativo que queira, em qualquer tempo gráfico, que as conclusões serão as mesmas. Um primeiro cenário que eu gostaria de mostrar é um cenário do final de maio e início de junho de 2021. A gente consegue observar aqui uma situação em que teve uma forte alta no ativo, teve 4 dias, 4 candles de forte alta, e justamente essa forte alta motivou o RSI a chegar numa situação de sobrecompra, indicando que a força do movimento de alta está muito maior do que a força do movimento de baixa. Essa força relativa está tendendo muito mais para a situação de compra, o que indica o indicador rompendo uma região de sobrecompra. Mostrando um cenário inverso, a gente tem aqui entre fevereiro e março de 2021, uma situação em que, pelo contrário, teve 4 candles de forte baixa, e essa forte baixa desses 4 candles fez com que o RSI chegasse no nível de sobrevenda, indicando um forte movimento de venda naquele ativo. E um terceiro e último cenário que a gente consegue ver aqui entre março e abril de 2021 é um cenário de consolidação. A gente vê que o preço está oscilando bastante dentro de uma determinada região, não existe um forte movimento nem de alta nem de baixa, consequentemente o RSI fica alocado nas regiões centrais, não indicando nem sobrecompra nem sobrevenda. E aí, tá gostando do vídeo até aqui? Aproveita para se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos que vem por aí, e também deixe o seu like no vídeo. Comenta aí embaixo qual que é o próximo indicador que você gostaria de aprender a entender como que ele funciona, como implementar e como trabalhar com esse indicador e colocar ele no seu setup. E agora que a gente já aprendeu o que é o RSI, como que ele funciona, qual que é a fórmula dele, a gente aprendeu até a implementar um código desse indicador e já viu exemplos gráficos do funcionamento dele. O que falta? Falta a gente criar um robô para automatizar o operacional com esse indicador. E já existe aqui no canal um vídeo ensinando a fazer do zero um robô utilizando o indicador de RSI. Você pode acessar pelo card e o link também está na descrição do vídeo. Mas bora dar uma olhada nesse robô funcionando. Aqui a gente consegue observar o robô rodando em backtest, e toda vez que o RSI entra em uma região de sobrevenda, o robô realiza uma compra, acreditando que o ativo vai voltar ao seu movimento depois de um forte movimento de baixa, e sempre que o RSI atinge o nível de sobrecompra, o robô realiza uma venda, indicando que o ativo vai realizar um retorno depois de um movimento de forte alta. E é claro, no robô existem muitas outras coisas a serem configuradas, porque uma vez que uma entrada é realizada, tem que se estabelecer um alvo, um take profit e um stop loss para essa operação. Aqui eu coloquei valores padrões só para a gente poder simular, mas além do próprio take profit e stop loss, existem diversas funcionalidades que nós conseguimos colocar no robô, como é o caso de um break-even, por exemplo, que seria uma proteção de perda caso o ativo se movimentasse uma certa quantidade na direção do nosso alvo. A gente poderia colocar saídas parciais para ir realizando parcialmente o nosso lucro de acordo com que o ativo se movimenta no sentido que a gente está buscando. A gente poderia adicionar também aumento de posição, caso o ativo fosse contra o movimento que a gente está buscando, ou metas financeiras, dentre outras muitas funcionalidades que podem ser adicionadas no robô para sempre aprimorar e melhorar o setup. E se você está buscando um robô para automatizar o seu operacional, entre em contato pelo nosso site e solicite um orçamento. Nós trabalhamos com desenvolvimento sob encomenda e com certeza conseguiremos atender a sua demanda. Dessa forma, você pode ter um robô exclusivamente seu, seja com o indicador de RSI ou qualquer outros indicadores ou métodos que você utiliza no seu setup, na sua estratégia, com as funcionalidades que eu citei ou até outras que você tenha criado e desenvolvido para a sua estratégia em específico. Tudo isso pode ser automatizado e você pode ter um robô exclusivo atendendo especificamente a sua estratégia e a sua demanda. É só entrar em contato pelo nosso site e solicitar um orçamento. E aí, gostou do vídeo? O que achou do indicador de RSI? Está pensando em adicionar ao seu setup? E você que já acompanha o canal, gostou desse novo formato de vídeo? Comenta aí embaixo que queremos saber a sua opinião. Meu nome é Rafael Fenerick e até o próximo vídeo.